Pessoal, nós vamos resolver questões da construção histórica do SUS. Então, eu fiz essa tabela aqui para facilitar a nossa memorização. Então, aqui, ó, CAPS. Qual que foi o ano das CAPS? 1923. Os IAPs, 10 anos depois, 1933. O INPS, 1966. O INAMPS, 1977. O SUDES, 1987. O SUS, 1988. Reforma Sanitária, 1970, Conferência ATA, Atenção Primária à Saúde, 1978, cadê? Ó, 1978, Oitava Conferência Nacional de Saúde, 1986, Carta de Ottawa, Primeira Conferência Internacional de Promoção da Saúde, 1986 também, ó, foi 286. Declaração de Jacarta, quarta Conferência Internacional de Promoção da Saúde que incluiu o privado. Então, é uma data mais recente, a declaração de Jacarta é de 97. Feito isto, vamos resolver questões. Então, deixa eu minimizar aqui para a gente resolver essas questões. Questão número 1. Sobre o desenvolvimento das políticas de saúde no Brasil, podem-se contemplar a história, podem-se contemplar na história eh, republicana pelo menos cinco conjunturas: a República Velha, 1889-1930, a Era Vargas, 1930-1964, o autoritarismo, 1964-1984, Nova República, 1985, 1988 e a pós-constituinte. Sobre esses períodos, assinale a alternativa incorreta. Na República Velha, predominavam as doenças transmissíveis, como a febre amarela, urbana, a varíola, a tuberculose, a sífilis, além de outras endemias rurais. Isso aqui está verdadeiro. Na era Vargas, a saúde pública passou a ter a sua institucionalização na esfera federal, pelo Ministério da Educação e Saúde, enquanto a medicina previdenciária e a saúde ocupacional vinculavam-se ao Ministério do Trabalho. Isso aqui também está verdadeiro. Letra C. No autoritarismo, houve a unificação dos institutos de aposentadoria e pensões. E isso, IAP, criando o Instituto Nacional da Previdência Social. Instituto Nacional da Assistência Médica e Previdência Social, o INAPS. Sim, verdadeiro. Letra E. Letra D, perdão. As políticas de saúde executadas durante a Nova República privilegiava o setor privado. Nova República privilegiar o setor privado mediante compra de serviços de assistência médica e apoio aos investimentos e empréstimos com subsídios? Não. Nova República, universal, descentralizado, a rede privada pode participar em caráter complementar, dando prioridade para sem fins lucrativos, tá? Aqui, ó, a partir de 1988, tá? Constituição. No período pós-constituinte, foi, é, foi implantado o Programa de Saúde da Família verdadeiro, tá? Então, na Nova República, não teve nada disso aqui, ó, o setor privado, mediante compra de serviço, isso aqui foi na parte de Getúlio Vargas, ali no autoritarismo, tá? Meio confusa essa questão, né? Mas faz parte, a construção histórica do SUS às vezes confunde, mas eu estou aqui para desconfundi-los. O surgimento das primeiras caixas de aposentadoria e pensões, CAPs, é o marco inicial da atividade estatal em relação à assistência médica. A lei de 1923, qual que é? Lei Eloy Chaves. Muito tranquila aqui, né? Já falamos muito sobre isso. 3. Sobre a reforma de assistência à saúde da população na era Vargas, assinala a alternativa correta. Aqui era Vargas, alternativa correta. A política de saúde do governo Vargas tinha como base a medicina previdenciária, deixando em segundo plano as políticas de saúde públicas adotadas até eh, aquele momento? Não. Política de governo Vargas tinha como base a medicina previdenciária? Não.
Isso aqui está falso. Com a criação dos institutos de aposentadoria e pensões, os recursos arrecadados tinham como prioridade o aumento dos serviços médicos no país? Não. O governo Vargas adotou um modelo contencionista na Previdência, permitindo investir recursos arrecadados com ela na industrialização do país e para a acumulação financeira do Estado. Esse é o gabarito. Letra D. O financiamento dos IAPs era tripartite, sim, com contribuições das empresas, empregados e União. Não, era isso. Sendo que a última era quem contribuía de forma mais regular, enquanto a primeira acumulou dívidas com as instituições previdenciárias. Não, quem acumulava mais era empregador e empregado. Apesar de os IAPs terem financiamento tripartite, empregados, empresas e União, a gestão deles tinha autonomia quanto ao governo federal. Não, quem tinha autonomia nos IAPs era o governo federal. Então, a correta aqui é a letra C, tá? Gabarito letra C. Vamos para a quarta. Sobre a história das políticas de saúde no Brasil pode ser contada a partir de pelo menos duas trajetórias institucionais distintas. A trajetória institucional do campo da saúde pública e a trajetória institucional do campo da assistência médica, antes do SUS. O Ministério da Saúde, com apoio dos estados e municípios e de fundações financiadas com recursos internacionais, desenvolvia quase que exclusivamente e sem qualquer tipo de discriminação com relação à população beneficiária, ações de promoção e proteção da saúde por meio de atividades educativas e preventivas, típicas no campo da saúde, dentre as quais destacam-se. Então, aqui a gente tem o Ministério da Saúde, praticamente no período ali da era Vargas, né? Campanhas sanitárias para o controle e a profilaxia de doenças como tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, serviços de combate a endemias, saneamento básico, nada a ver isso aqui. Atividade de assistência médica em poucos hospitais especializados, nas áreas de psiquiatria e tuberculose. Essas ações eram dirigidas àquela parcela da população definida como indigente, não inserida no mercado de trabalho. A literatura fala muito disso. O item 2 está correto. Ó, o item 2 está correto. Item 3. A atuação do poder público no âmbito das instituições relacionadas à Previdência Social, primeiramente com os institutos de aposentadoria e pensões, em seguida com o Instituto Nacional da Previdência Social e depois com a CAPES. Não, foi o contrário, tá? Então, a 2 aqui, somente a 2 é verdadeira. Deixa eu aparecer aqui para vocês rapidinho. Então, a frequência é CAPES 1923, IAPES 1933, INPS 1966, INAMPS 1977, Direta Já, 1985, Oitava Conferência Nacional de Saúde, 1986, SUS, institucionalização do SUS em 1988, aí veio a Lei da Promoção da Saúde, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, a Lei Orgânica, em 1990, no finalzinho do ano ali veio a Lei 8.142 de 1990, e o Decreto 7.508 de 2011, para regulamentar a Lei 8.080. Não tem como fugir disso aqui, tá, gente? Não tem como fugir disso aqui. É uma parte um pouco chatinha, que é muita leitura, mas não tem como fugir, não, tá? A gente está agora aqui na quinta questão. O Sistema Único de Saúde é uma conquista da sociedade. Foi criado para promover a justiça social e superar desigualdades na assistência à saúde à população. Ação alternativa correta. Então, aqui a quinta. Antes de 1988, o sistema público de saúde atendia apenas quem não contribuía com a Previdência Social, e ao contrário, só atendia quem contribuía. A Constituição de 88 garantiu a saúde como direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas? Sim, isso aqui está lá no artigo 9.6 da Constituição. O SUS, quando foi criado, tinha como principal característica ser centralizado? Não, descentralizado. A oitava Conferência Nacional de Saúde, realizada na década de 88, não, foi em 86. Lembra que eu falo que a banca troca muito isso daqui? O Ministério da Saúde, criado nos primórdios da história de saúde pública brasileira, em 1808, não, o Ministério da Saúde foi criado em 1953. Então, não tem como fugir dessas questões, tá, gente? Não tem como fugir dessas questões. Na composição originária do movimento sanitário no Brasil, podem ser identificadas três vertentes principais.
é, sendo que a primeira vertente, caracterizada por difundir a teoria da medicina social, é constituída. Essa questão aqui é uma questão um pouquinho mais difícil. Por médicos residentes, não. Movimento Estudantil e Centro Brasileiro de Estudo de Saúde. Profissionais da área da saúde, não. União Nacional de Estudantes, não. Liga Acadêmica de Saúde, não. Ai, tô apavorado com essa questão. Essa questão aqui provavelmente caiu para uma residência em saúde pública. Mas como eu achei uma questão diferente, eu tô deixando ela no PDF, eu tô deixando ela no simulado online. Tem um simulado online que eu vou deixar disponível aqui para você só clicar e ele vai abrir, você vai responder e vai receber uma pontuação no final. Aproveitando, você já se inscreveu no canal? Então, se não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder nenhuma aula e dá o seu joinha aí para fortalecer o meu trabalho e me ajuda a crescer me ajuda essa nave a subir, ajuda essa nave aqui a subir. Vamos decolar, vamos decolar. Vamos para o número 7. Essa questão aqui eu já resolvi em aulas anteriores, ó. Desculpa, gente. Atenção primária, atividade física, vacinação, higiene. Atenção secundária, detecção precoce, programas de hipertensão e diabetes, por exemplo. Detecção precoce de câncer de colo de útero e de mama. Atenção terciária, reabilitação. Atenção quaternária, evitar procedimentos desnecessários, exames desnecessários. Atenção quinquenária, cuidar de quem cuida. Então, eu já resolvi isso aqui em outra questão, mas vamos resolver, ó. Diz respeito à orientação e cuidados com o ambiente, não, isso aqui é a primária, a gente quer a quaternária. Engloba estratégias populacionais para a detecção precoce de doenças, aqui é a secundária. Consiste em cuidar sujeitos com sequela, que é terciária. Consiste em construir a autonomia dos sujeitos e detectar indivíduos em risco de tratamento em excesso, ó, proteger de intervenções profissionais inapropriadas, aqui é o gabarito. Corresponde a medidas gerais educativas que o objetivo é melhorar a resistência ao bem-estar, comportamentais, alimentares, isso aqui é a primária. Vamos para frente. A Lei de 1923, no qual o governo instituiu e regulamentou as caixas de aposentadoria e pensão, foi responsável pelo nascimento da Previdência Social. Então, sobre ela, assinala a alternativa incorreta. Seu financiamento era realizado pelo Estado, empregados? Não, a CAPES era bipartite. A primeira CAPES criada foi de ferroviários? Sim, gabarito letra B. Durante a era Vargas, as CAPES foram substituídas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões? Sim, verdadeiro. A gente quer incorreta, né? Então, gabarito já é aqui, a letra A. A Lei Eloy Chaves foi responsável pelo início da atividade estatal em relação à assistência médica? Sim, verdadeiro. Vamos para a questão número 9. Te desafio, dá um pause na tela, tenta resolver essa questão e vem e veja o gabarito logo em seguida. Vou aqui resolver ela. A criação do SUS foi um marco na saúde dos brasileiros e ocorreu através de políticas públicas que foram essenciais para a história da saúde no Brasil. Com base nesse tema, são a alternativa correta. Então, que a construção do SUS é correta. Letra A. O INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, foi criado em 77 para assistência restrita a pessoas de baixa renda? Não. E desempregados? Não. Era quem tinha carteira assinada. A oitava Conferência Nacional de Saúde ocorreu em 88. Lembra que eu falei que eles trocam? Oitava Conferência Nacional de Saúde em 86. Os princípios do SUS foram elaborados a partir da criação de Santa Casa? Não. Princípios do SUS está no artigo 198 da Constituição. O Ministério da Saúde foi criado em 1953, no período governamental conhecido como Era Vargas. Percebe que as bancas gostam dessas informações, tá? Então aqui é o INAMPS, questão 10. O INAMPS se constituía como política pública de saúde que vigorava antes da criação do SUS e foi extinto pela Lei 8.689 de 93. Sobre o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, INAMPS, avalie as afirmativas e marque verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Modelo previdenciário, contributivo, hospitalocêntrico, inclusivo e priorizava a atenção básica à saúde, o INAMPS não era inclusivo, não, tinha que ter carteira assinada. Então a gente começa com a letra F. Deixa eu só mudar aqui o pincel. A gente começa com a letra F. Ó, aqui está falso. Onde começar com V, com verdadeiro, a gente corta. Então a gente corta aqui e a gente corta aqui, tá? Modelo universal
de saúde responsável pela melhoria dos indicadores de saúde, como a mortalidade infantil, não era modelo universal, não tinha essa preocupação, não. Então, FF. Então, a gente já corta aqui, que a segunda é V, e a gente já corta aqui. Vamos ver se a terceira está correta. Modelo de gestão que reduziu os custos médicos hospitalares devido ao maior controle orçamentário na saúde. Sim. Lembra que eu falei para vocês que teve a Trambiclínica, abre aspas, Trambiclínica, abre aspas, máfia do jaleco branco. Então, assim, foi um período, assim, de muita, abre aspas, corrupção, fecha aspas, se é que eu posso usar essa palavra, né? Então, os livros de história trazem isso, tá, gente? Então, assim, tem que ir para a prova com essas informações, tá? Então, gabarito, letra B. Questão 11. Vamos aqui na questão 11. Analise as assertivas. Analise a alternativa que indica corretamente o marco histórico que representa grande mobilização da sociedade. Ó, só mudar aqui o pincel, gente, ó. Grande mobilização da sociedade pela reforma do sistema de saúde no Brasil, reforma sanitária, que produziu o relatório final, em que a saúde passa a ser definida como resultado não apenas de condições de alimentação, habitação, educação, trabalho, lazer e acesso ao serviço de saúde, mas sobretudo de forma de organização na produção. Isso aqui está falando da oitava Conferência Nacional de Saúde de 1986, tá? Conferência Internacional, isso aqui, marco histórico de grande mobilização na reforma sanitária do Brasil. Aqui é conferência internacional, aqui não tem nada a ver, aqui também não tem nada a ver, e aqui é depois de toda essa reforma sanitária. Então, eu estou trazendo assim amplamente é, questões para a gente conhecer elas no contexto geral. Acerca da evolução histórica do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. O INAMPS prestava assistência médica prioritariamente aos trabalhadores que exerciam atividade remunerada e de forma secundária ao restante da população? Não, o INAMPS não fazia isso. Era só quem tinha carteira assinada. A oitava Conferência Nacional de Saúde, então aqui, a primeira, a gente sabe que já está falsa. Ó. Onde começar com verdadeira, a gente corta. Então a gente corta aqui, a gente corta aqui. A oitava então, é, e a gente corta aqui, ó, já achamos o gabarito. Ó. A oitava Conferência Nacional de Saúde permitiu pela primeira vez na história do país a participação da sociedade civil organizada no processo de construção de um novo modelo de saúde. Verdadeiro. A Lei Eloy Chaves institui as caixas de aposentadoria e pensão, CAPS, sendo o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Letra B. Fácil, fácil, fácil aqui, né, gente? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos para a questão de número 13. Acerca das políticas públicas de saúde no Brasil, assinala a alternativa, cadê o pincel? Assinala a alternativa correta. Então vamos lá. Políticas públicas de saúde são forma de intervenção de governo em problemas que interferem na saúde das pessoas, portanto, na economia. Não tem essa preocupação aqui, não. A política de saúde de uma A política de saúde de uma época reflete o momento histórico em que é elaborada. No Brasil, durante a Primeira República, defendia-se que a saúde devia ficar a cargo de instituições religiosas e na caridade. Nada a ver isso aqui, tá? A Constituição Federal de 88 vincula a situação de saúde às políticas econômicas e sociais, recuperando o novo conceito de saúde apresentado no relatório final da oitava Conferência Nacional de Saúde. Então, isso aqui é outra coisa importante. Eu vou tomar um golinho aqui do meu chá. Aqui é outra informação importante. Antes desses movimentos da reforma sanitária, a definição de saúde era a ausência de doenças. E aí, toda essa reforma sanitária, em 1970, essas conferências, todos esses movimentos, eles trazem um conceito ampliado de saúde. Isso aqui já caiu em concurso público, que diz a saúde é o completo bem-estar físico, psíquico, social, mental e espiritual. E traz também a questão ali dos fatores determinantes e condicionantes, como moradia, transporte, alimentação, lazer, cultura e etc, tá? Então, ficar esperto também nessa informação. Então, vamos lá. Eu fiquei na
na letra C. Como a gente quer a correta, gabarito letra C. A crise sanitária que ocorreu na virada do século XIX para o século XX é, e desencadeou as primeiras grandes iniciativas de saúde pública a cometer o interior do país, isso aqui só instituição para confundir. Na década de 30 do século XX, as grandes ações de saúde pública realizadas no país ampliavam-se ao ponto de exigir uma estrutura administrativa própria, que culminou com a criação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi em 1930? Foi em 1953, ó, tá? Então, percebem, essa é a terceira ou quarta questão que vem falando sobre o Ministério da Saúde, tá? Então, fique esperto. É possível afirmar que os principais desdobramentos da oitava Conferência Nacional de Saúde foram a Constituição da Comissão Nacional de Reforma Sanitária e a conformação do Teve Pacto pela Saúde, que é em 2006, Pacto pela Saúde é em 2006, ele não trouxe a data aqui. Constituição Federal de 86, não, tá? Aliança Democrática, não. Norma Operacional de Saúde, não. Plenária Nacional de Saúde, tá? Então, a oitava Conferência Nacional de Saúde foram a constituição da Comissão Nacional da Reforma Sanitária e a conformação da Plenária Nacional de Saúde. Questão, assim, curta, né? Poucas perguntas, mas tinha que conhecer bastante aqui de SUS. 15. São 20 questões. Estamos finalizando já. No início do século XX, a saúde pública no Brasil foi marcada pelo combate de doenças e epidemias, com campanhas coercitivas que geraram descontentamento na população. Isso levou à revolta da vacina em 1904, episódio de resistência a uma campanha de vacinação obrigatória, liderada pelo sanitarista Oswaldo Cruz, então diretor-geral de saúde pública. Essa campanha contestada, era destinada a combater qual doença? Sarampo e rubéola não, febre amarela, peste bubônica não. A revolta da vacina foi varíola. A Lei Eloy Chaves de 1923, marca iniciada da Previdência Social no Brasil, criou as caixas de aposentadoria e pensões. O Ministério da Saúde foi onde? 53. Sandu, não. Ministério da Educação e Saúde Pública, não. Os IAPs, 1933. Sobre a construção histórica do SUS, analisa as assertivas e assinale a alternativa correta. As caixas de aposentadoria e pensões, CAPs, eram organizadas por empresas e sua administração se dava por empregados e empregadores? Sim. Então o item 1 está verdadeiro, tá? Tem um em todas, então vamos ter que ler a próxima para saber. Então aqui está verdadeiro. Item 2. O Instituto de Aposentadoria e Pensões e APs eram organizados por categorias profissionais, e sua administração se dava por empregados, empregadores, com participação do Estado. 1 e 2 está correto. Então a gente tem 1 e 2 aqui, e a gente tem 1 e 2 aqui. A gente corta aqui e corta aqui. Vai ser a letra A ou a letra C. Na era Getúlio Vargas, em 1930, a saúde era direito de todos, dever do Estado? Não. A gente sabe que não tem isso aqui. Então, somente a 1 e a 2. Ó, a 3 está incorreta. Questão boa para a gente revisar construção histórica do SUS. Questão muito boa, essa 17, por sinal. Em relação aos elementos conceituais de atenção primária, só um minutinho, deixa eu mudar aqui o pincel. Eu quero o outro pincel que fica mais didático. Em relação aos elementos conceituais da atenção primária, os diferentes níveis de prevenção na história natural da doença ajudam na adoção de políticas públicas de prevenção de determinadas doenças. Analisa as afirmativas abaixo sobre os níveis. Níveis de atenção. Cai muito, gente. Cai muito isso daqui. Por isso que eu estou repetindo. A prevenção primordial da doença objetiva, evitar a instalação de seus fatores de risco, verdadeiro. A prevenção primária da doença visa eliminar seus fatores de risco, verdadeiro. A prevenção secundária busca a detecção e o manejo precoce, verdadeiro. A prevenção terciária promove a reabilitação e a prevenção de complicações de indivíduos. Todas estão verdadeiras. Dá um pause nessa tela aqui e revisa essa questão, que essa questão aqui é muito boa para a gente poder revisar, tá? Então, na década de 80, penúltima questão. Registra que a gente está na década de 80. Fique esperto.
Registra importantes movimentos de referência ao desenvolvimento de ideias de promoção da saúde em todo o mundo. Um dos mais importantes documentos históricos estabelece um conjunto de valores: vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e ação conjunta, entre outros. E como resultado de diversas estratégias nos quais a melhoria da qualidade de vida e de saúde se insere. Que documento é esse? A de Adelaide não é? Adelaide Líderes Locais. Essa Lalone aqui, não tem esse informe de Lalone. Jacarta, que é a quarta Conferência Internacional de Promoção da Saúde, que inclui a rede privada. Carta do Caribe também não é. A mais certinha aqui é a Carta de Ottawa, tá? Que fala aqui de promoção da saúde. E a última, para a gente revisar, em relação aos níveis de prevenção das doenças, primariamente estabelecidos pelo Lealvel Clark. As ações realizadas com o intuito de remover causas e fatores. Ó, a gente vai remover causas e fatores de determinado problema de saúde individual e coletivo antes do desenvolvimento da condição clínica. É, se eu vou remover primária, detecção precoce, terciária, reabilitação, quaternária, evitar procedimentos desnecessários. A gente está falando aqui da atenção primária. E eu estou deixando aqui o gabarito para vocês, ó, e agradecer pela participação de vocês. Se inscreve no canal, ajuda meu canal a crescer, dá o joinha e eu estou deixando o link aqui desse simulado online para você responder após terminar essa aula e você vai receber uma pontuação no final para você testar os seus conhecimentos. Aguardo você no próximo bloco.